Olá, eu queria começar esse vídeo fazendo a você uma pergunta. Você tem dificuldade de dizer não? E quando na nossa liderança é preciso dizer não? Olha só, eu tô aqui com o livro A Arte da Liderança, onde eu trabalho especificamente a vida e o chamado de Moisés, um líder extraordinário que liderou mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E eu trabalhei aqui 3 eixos. O eixo pessoal, profissional e ministerial. Está disponível no link aqui embaixo. Olha só. Olha o que eu digo aqui, uma das frases do livro. Eu vou conversar com você sobre isso. Dizer não é um ato de autocontrole, de sabedoria. Define limites, protege o foco e muitas das vezes salva relações. Não é ser rude ou insensível, mas ser fiel ao propósito. Olha só que extraordinário. Dentro desse capítulo, eu trabalho o texto de Êxodo, capítulo de número 10, verso 10, aonde Faraó diz assim para Moisés: tudo bem, vocês podem ir, mas as suas esposas, a esposa e os filhos vão ficar para trás. Vocês não vão poder levar esposas e nem levar os seus filhos. Deus já havia questionado no capítulo 4 o ato de Moisés deixar ou negligenciar seus filhos não circuncidando. Moisés já havia deixado os seus 2 filhos para trás quando ele estava viajando para o Egito e Deus questionou ele. Eu trabalho isso aqui no livro. Por que você não circuncidou seus filhos? Senhor, mas tem uma multidão me esperando e Deus está falando, e os 2 meninos? Senhor, mas são milhares de pessoas, mas e os seus filhos? Moisés havia deixado os 2 filhos dele para trás e Deus quis matar Moisés. Por isso, capítulo 4, o texto de Êxodo. E agora no capítulo 10, Moisés tem uma nova chance de deixar os seus filhos para trás. Mas eu acho lindo que agora ele aprendeu. E no texto é onde ele vai dizer, dessa vez não. Quantas vezes nós precisamos recalcular a nossa rota e aprender, assim como Moisés, a olhar para situações e dizer, dessa vez não. Dessa vez eu não vou deixar para trás, dessa vez eu não vou escolher errado, dessa vez eu vou levar em consideração os nãos que precisam ser dados. Todas as vezes que nós entendemos isso, nós abrimos precedentes. Tão importante quanto os sims que nós damos. Olha só, em nossa caminhada é comum nos concentrarmos no impacto do sim que damos a Deus, pois ele nos coloca no caminho do chamado, ok? Mas a verdadeira profundidade da nossa jornada também reside nos nãos que oferecemos a tudo que nos afasta de Deus e do que Deus tem para nós. Quando nós resistimos ao que nos desvia do propósito e dizermos não, nós estamos protegendo o nosso futuro. O sim é a porta que se abre para o chamado, mas o não são as chaves que fecham as portas erradas. Cada não que damos ao pecado, ao ego, ao conforto, aos atalhos, etc., é uma afirmação silenciosa do nosso compromisso com algo mais elevado, com algo eterno. Nosso sim é uma entrega, uma escolha que alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, mas os nossos nãos, frequentemente silenciosos, são escolhas igualmente poderosas, pois nos protegem da ilusão temporária de nos manter conectados ao que é eterno. Quantas das vezes nosso coração é levado e seduzido pela realidade de dizer sim a contextos que nós deveríamos dizer não? Quantas vezes nós deveríamos ter colocado um limite ali, gerado um não para equalizar as expectativas, sabe? Alinhar a expectativa. Olha, isso aqui não. Isso aqui a gente não vai conseguir. Isso aqui a gente não vai ter condição de fazer. Quantas vezes nós dizemos sim para agradar, quando deveríamos dizer não? E o sim que a gente dá no lugar dos nãos necessários vão lá na frente nos custar muito caro. Quando Moisés disse não para os seus filhos, no capítulo 4 de Êxodo, não circuncidando, mesmo que involuntariamente, ele pagou um preço muito caro. Zípora, quando entra na história, eu falo sobre ela e essa ação específica no texto, ela vai chamar Moisés de um marido de sangue, um marido sanguinário. Mas Moisés aprendeu a lição. Eu acho lindo perceber isso no texto. É lindo olhar para a realidade do texto e perceber. Agora Moisés está dizendo não para Faraó. Não. Adorar é algo extraordinário. Construir uma espiritualidade é algo extraordinário. Ele poderia dizer, adorar é algo bom, eu vou sem meus filhos. Construir espiritualidade no deserto é algo bom, eu vou sem meus filhos.
Olha só que extraordinário, na página 101, Deus também diz não. Vemos isso em toda a Bíblia. Deus não diz não como um ato de vingança, mas como uma forma de estabelecer a ordem, de corrigir e direcionar. O próprio Jesus, em momentos cruciais, disse não. Quando foi tentado, não cedeu. Quando as multidões queriam que fosse para um lugar que ele não estava em seu plano, quando queriam levantá-lo como um rei, ele disse não. Ele sabia que um sim naquele momento comprometeria sua missão. O resultado de saber dizer não na hora certa é a construção de um legado sólido. Quando Moisés negou a proposta de Faraó, ele se alinhou com a vontade de Deus e garantiu que o povo de Israel fosse liberto de uma maneira completa e não parcial. Olha só, Deus também diz não. Jesus disse não. Tudo isso para nos fazer pensar que na nossa liderança, seja para a nossa casa, a nossa vida, nosso ministério, nossa profissão, nós vamos ter que aprender também dizer não. Deus não diz não como sinal de vingança, mas ele diz não como sinal de proteção, muitas vezes. Não. É como um pai, sabendo dos riscos que existem naquilo, por mais que o filho queira, você vai dizer não. Quem sabe é não naquele momento. Jesus seria, sim, reconhecidamente o rei dos reis. Mas naquele momento ele soube dizer não. Olha só que coisa extraordinária, pessoal. Nos abre tantos leques para poder pensar. E quantos recortes poderiam ser feitos a partir disso? Quem sabe faz parte do seu propósito, faz parte do seu chamado, faz parte da realidade do que você vai viver. Mas para a realidade do agora é não. Lá na frente vai ser um sim, mas agora é não. Então, tudo isso para nos fazer pensar. Tudo isso para preservar a nossa missão. Olha só, o líder que diz não de maneira sábia preserva a sua missão, sua integridade e, ao fim, conquista respeito e autoridade. Ele não deve agradar a todos, mas a quem importa. E sabe quem? Deus. Exercer liderança exige coragem, a qual se revela, inclusive, o simples ato de dizer não. Bom, esse é um dos capítulos e princípios aplicáveis que você vai ter comprando e adquirindo o livro A Arte da Liderança. Está disponível, nós enviamos para todo o Brasil com frete fixo. Se você está fora do Brasil, você pode comprar ele digital. Nós temos as duas opções nos links aqui abaixo. Se você compra ele para receber na sua casa o livro físico, eu vou dedicar ele a você, ele vai dedicado, chega aí na sua casa. Você compra online e recebe o livro aí na sua casa. Quantos e quantos testemunhos nós temos recebido dessa obra, eu tenho certeza que também vai abençoar você. Compra, leia e depois me diga o que você achou. Olha só, siga a gente também lá no nosso Instagram, @PRThiagoDavi, e aproveita para marcar a gente também em cada uma das lições que você recebe, os conteúdos que você é abençoado, quantos testemunhos nós recebemos e compartilhamos também. E vai ser um prazer a gente caminhar juntos. Fique com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.